Meu nome é Richard Farias e esse é um vídeo sério. Ele é trazido para vocês pelo Departamento Oficial de Sistemas e Mídias Digitais da cadeira de Mitologias Universais, patente em andamento. Eu fui um aluno da cadeira de Mitologias Universais no semestre de 2020.1, quando o nosso mundo foi atingido por uma crise global de saúde sem precedentes. E graças a pessoas a mim, e talvez agora como você, as coisas foram resolvidas. Ou não. O objetivo desse vídeo é dar para você, novato, uma noção do que é a cadeira de Mitologias Universais, o que fazemos nela, e não há ninguém melhor para falar isso do que os antigos agentes, quer dizer, os antigos alunos da cadeira. Então vamos ouvir alguns depoimentos. Olá, meu nome é Gabriel e esse é o meu depoimento para a disciplina de Mitologias Universais. O que eu aprendi com a disciplina? Eu aprendi muito sobre diferentes culturas e como funcionavam algumas das principais civilizações do mundo. E eu acho isso um conhecimento muito importante, porque é um conhecimento de mundo pra gente, tá? Eu achei muito interessante a forma como a disciplina se deu, porque eu gostei muito de poder pesquisar sobre uma civilização que me agradava, uma civilização que me interessava. No caso, eu escolhi a civilização Tupi. E poder compartilhar isso com a turma e tal foi muito gratificante. Da mesma forma que foi muito gratificante poder aprender mais sobre as civilizações que os meus colegas escolheram. Muito legal essa troca de informações. Acho que um outro ponto que vale ressaltar também foi a síntese das civilizações, porque poder criar uma civilização minha, com toda uma história, toda uma cultura, né, assim, com os principais pontos que a gente estudou durante a disciplina, poder ver essa civilização que eu criei interagindo com a civilização que os meus colegas criaram, foi muito gratificante, foi muito legal. A disciplina ela foi sempre bem interessante. É sempre bom estudar aspectos históricos. E eu gostaria de ressaltar que os conteúdos foram muito específicos acerca das civilizações e os seus aspectos particulares. É muito interessante ver de como as civilizações antigas influenciam até mesmo nas nossas atuais, nós que a gente vive no mundo hoje. E esses assuntos que a gente foi estudando, aspectos bem específicos de pontos importantes, como biomas, sua cultura, sua arte, ciência, como nasceu, tudo isso auxiliou muito a compreender a importância que tem para a construção de uma civilização, o que auxiliou bastante na construção das nossas civilizações fictícias. E um dos aspectos mais legais que eu pude compreender foi acerca das conexões entre elas, como elas se relacionam entre si e as suas influências umas sobre as outras, ajudando a transformar a sua cultura, agregando novos valores, e enfim. A disciplina foi muito interessante em como compreender e como construir também uma civilização. Recomendo bastante. O que eu gostaria de destacar, dentre os principais conhecimentos adquiridos com a disciplina de Mitologias Universais, é que realmente nós estudamos vários aspectos e várias partes das peculiaridades de cada uma das civilizações, mas o que é enfatizado e colocado como fundamental durante toda a disciplina é que o mais importante são suas conexões. Então, as conexões entre as civilizações e o que auxilia para elas funcionarem como um todo, como um mundo. E isso realmente é fundamental, porque nós percebemos que a construção da cultura ela vem bem disso, do que é compartilhado, de como uma civilização compreende a outra. Então, realmente, esse foi o aspecto mais interessante. Não. Sim. Sim. Não. Definitivamente sim. Não. Troque todos os sims pelos nãos e deixe por isso mesmo. Isso é um vídeo sério. Talvez você não esteja percebendo por todos os cartazes e fontes atrás de mim e porque estou usando um videogame como telefone. Mas estou aqui para explicar para vocês um pouco mais sobre a cadeira de Mitologias Universais. Nela, estudamos mitologias universais. De várias civilizações. Reais, não reais. E civilizações criadas pelos próprios alunos. Procuramos entender qual é o impacto real das mitologias e, com isso, criar as nossas próprias. A cadeira é permeada por trabalhos onde nos dedicamos ao estudo das mitologias e à criação de uma mitologia original.
ouça mais alguns depoimentos sobre os alunos que passaram por esse processo. Bom, a experiência do curso referente à cadeira de mitologias universais está sendo algo bem inovador para mim, pois eu nunca estudei aprofundadamente referente a mitologias além da grega. Deu para notar que a minha equipe está se aprofundando na mitologia indiana e referente ao que nós estudamos, nós conseguimos construir a nossa própria mitologia. E isso é muito gratificante, isso é muito bom, porque é uma experiência totalmente diferente e inovadora para mim, pois eu nunca tive essas experiências, tanto no lado presencial, que teve no começo do semestre, como também no formato EAD, que, de acordo com a planilha, está totalmente organizado para nós fazermos passo a passo, para que no final todas as mitologias se conectem entre si. Umas tendo gancho para outras, se vai estar no passado, no futuro, ainda vamos resolver isso. Mas vai dar tudo certo no final. E estou adorando muito a cadeira, está muito boa. E é isso. Bom, professor, estou aqui para dar meu depoimento a respeito da cadeira. Eu acho que ela foi bem interessante, porque, principalmente para quem tem interesse, né, na história, no surgimento das civilizações, é uma coisa muito interessante se aprender, porque você entende como é que as civilizações se interconectam, e isso é muito interessante. Você não tem como desassociar o entendimento de uma civilização, do surgimento dela, da cultura dela, de como ela se... como foi a sua passagem pela história, sem você atentar para as conexões que ela fez com as outras civilizações, né? O contexto em que ela estava, a época, com quem ela fez contatos e de quem ela tirou as suas influências, né? A sua cultura, etc., religião. Então foi muito interessante ver isso aí. Eu também pude aprender mais sobre outras civilizações, né? Com o que as outras equipes fizeram, os estudos que elas fizeram e tal. Foi muito interessante. Eu acho que a parte que mais me interessou também foi a criação de um universo novo, né, de uma civilização nova, em que você tinha que criar todo um universo para isso, na mitologia, e principalmente para mim que gosto muito de RPG, gosto de criar coisas, foi um exercício bem interessante, principalmente pelo que eu comentei anteriormente, que é você tentar entender e fazer essas conexões com tudo que está em volta, né, tudo que gera ali o contexto daquela civilização. Então, assim, foi muito interessante. E uma experiência que eu recomendaria a todos, assim, se eu fosse indicar uma cadeira para alguém fazer, que quer fazer opcional, eu indicaria essa cadeira. E é isso aí. E aí, eu sou Lucas Cardoso e eu vou falar um pouco sobre a disciplina de mitologias universais. Fazia um tempo que eu não tinha contato com a parte de história e, tipo, nessa disciplina eu consegui revisitar várias civilizações e entender o processo de criação de cada civilização, o que compõe cada uma. Foi muito bom, cara, porque eu pude ter uma visão que eu nunca tive na escola. E a parte que eu mais gostei foi a de criação da própria civilização. Tipo, a gente vai trocando ideias com as outras equipes e vai formando pontos de conexão com as nossas civilizações e elas vão coexistir. Isso eu achei muito bom. O primeiro oferece a Ganesha, o segundo a Osiris e o terceiro quem? Em nome de quem? Ele não possui nome, querido. Esse é um vídeo sério, que vocês provavelmente não perceberam ainda pelo fato de eu estar usando o blazer da minha mãe. O fato é que o trabalho de mitologias universais durante o meu semestre se dividiu em 3 partes. Primeiro, nós estudamos uma civilização real. Cada equipe escolheu uma civilização real, fez um estudo sobre ela. Depois, fizemos trabalhos para explanar para a turma mais sobre a nossa civilização. Segunda parte. Estudamos uma mitologia fictícia. Escolhemos um universo ficcional e, a partir disso, fizemos uma apuração de materiais sobre ele. Explanamos para a turma, para que todos soubessem o que tínhamos descoberto sobre esse universo ficcional. Terceira e última parte. Criação do seu próprio universo ficcional. Onde, a partir dos estudos feitos anteriormente na cadeira, você poderia aplicar todos os seus conhecimentos para criar um universo
coerente. As escolhas aqui apresentadas foram as escolhidas pela minha equipe, assim como a civilização que nós criamos. Talvez você consiga fazer melhor. Duvido. Talvez você ainda esteja em dúvida sobre se juntar à nossa causa. Talvez você não seja dos sistemas e mídias digitais. Talvez você pense que o nosso departamento, o codinome Cadeira, não é o certo para você. Bom, temos alguns depoimentos que podem mudar a sua ideia. Fiquem com a opinião de alguns dos agentes que sobreviveram, quero dizer, alguns dos alunos que foram aprovados na disciplina sobre o assunto. Olá, queria falar um pouco sobre a cadeira, a experiência que eu tive fazendo mitologias universais. Foi, sem dúvida nenhuma, uma cadeira maravilhosa de ser feita. Ela trouxe conhecimentos variados, coisas que eu não estava acostumado a ver, principalmente no âmbito universitário, porque ela não tem nada a ver com o meu curso, faço ciência da computação, e a decisão de fazer uma cadeira diferente como essa foi trabalhar outros conhecimentos, além dos conhecimentos técnicos que a gente tem na cadeira, e gerar alguma coisa diferente e tentar crescer como pessoa. Quando eu peguei a cadeira, eu pensei que fosse ter estudos de história e coisas do tipo, e me pareceu muito importante e muito interessante aprender sobre diversas civilizações, aprender sobre diversos povos, e ver como tudo isso se deu e como a história das civilizações e desses povos servem para a gente aprender lições e trazer isso para a vida da gente, e assim crescer como pessoa. É uma cadeira que conhecimento absorvido não foi apenas conhecimento técnico ou conhecimento prático para alguma coisa, a história, sei lá, mas sim conhecimento para crescimento individual, para crescer como pessoa, para se desenvolver como ser humano. Foi sem dúvida alguma uma das melhores cadeiras que eu fiz durante a graduação. Obrigado. Eu vou falar um pouco sobre como foi a cadeira de mitologias universais para mim. Superou bastante minhas expectativas, eu já estava com expectativas altas, mas mesmo assim ela superou minhas expectativas. Eu venho do curso de ciência da computação, a gente não tem tanto conteúdo assim interdisciplinar, a gente não tem esses conteúdos mais, digamos assim, de humanas. Então, quando eu entrei nessa cadeira, eu estava pensando que ia gostar bastante, principalmente por abordar um conteúdo que eu gosto bastante, a questão de civilizações, cultura e todos esses estudos que eu já curtia antes. Então foi bastante enriquecedora, trouxe bastante conhecimento de várias civilizações e da gente ter o contexto e conseguir comparar com a nossa sociedade hoje em dia. E também muita coisa importante que a gente não leva em consideração, que a gente das civilizações passadas, como chegou, da cultura, de como ela chegou pra gente hoje. Então tudo isso foi bastante interessante de estudar, também ver todo esse conteúdo de todo mundo, de vários povos ao redor do mundo, que eu nem sabia que existia alguns. Então foi bastante interessante estudar essa cadeira do começo ao fim. Opa galera, meu nome é André, eu sou aluno da cadeira de Mitologias Universais 2020.1, e o que eu tenho a dizer sobre essa cadeira, que já é uma cadeira que eu tinha curiosidade há bastante tempo, é que ela foi muito mais do que eu estava esperando, que essa ideia de você estudar uma civilização, entender como é que ela é formada, entender a lógica por trás de tudo isso, que tudo tem um motivo, tudo tem um sentido e tudo tem meio que um padrão. Civilizações são formadas de uma certa forma, e você vê isso acontecendo, você vê a ligação entre elas, duas civilizações que tiveram essa origem bem diferente, como é que elas se conectam, e a ideia de você conseguir pegar esses padrões, conseguir ter esse conhecimento que você adquiriu com suas pesquisas e com as discussões, e você conseguir reproduzir isso, você conseguir montar a sua própria civilização, mas não de uma forma que pareça fictícia, uma forma que pareça falsa,
você conseguir montar uma civilização de uma forma que faz sentido, porque você entende como isso é feito, você entende como isso aconteceu já várias vezes no passado, e você consegue reproduzir isso, construir o seu texto, construir sua civilização, e de uma forma que ela consegue se ligar com civilizações feitas por outras pessoas, e você criar, tipo, dar vida a esse mundo de uma forma bem lógica, de uma forma que, tipo, eu acho essa parte, isso que a cadeira proporcionou muito interessante. Eu sou muito feliz por ter feito isso nesse semestre, é algo que eu recomendo bastante, que é realmente muito interessante, né? Eu super recomendo. Você ainda está aqui. Bom, se chegou até aqui, pode ter visto que a cadeira é muito bem referenciada, recomendada por todos os outros departamentos, e acredito que você terá uma boa experiência com ela. Então, aproveite e lembre-se de segurança em primeiro lugar. Nunca se sabe o que nos aguarda lá fora.